Hoje eu quero falar sobre a minha série de livros favoritos, que eu considero como um livro único, que é As Crônicas de Nárnia, que eu já comentei no meu primeiro vídeo aqui do canal, falando sobre C.S. Lewis e sobre a cultura. E hoje eu quero falar sobre o primeiro livro dessa série. Não o primeiro livro a ser publicado, mas o primeiro livro na sua ordem cronológica. Eu quero falar sobre O Sobrinho do Mago, que, vamos lá, na minha opinião, dos livros das Crônicas de Nárnia é o mais fraco. Tá, é o mais fraco. Mas ainda tem uma mensagem muito bonita, muito bonita. Um pequeno disclaimer. Se não assistiu o primeiro vídeo, assiste lá. Eu comento um pouco sobre isso, mas eu vou trazer aqui. Lewis e o Tolkien, eles eram muito amigos. Os dois professores, os dois escritores, e eles conversavam muito sobre escrita. Mas eles tinham uma pequena rusga, sei lá, uma pequena briga, porque Tolkien odiava alegorias, ele odiava colocar um significado externo de alguma coisa para a sua história, uma representação direta de algo na sua história. Por exemplo, todos os personagens da Sociedade do Anel fazem uma jornada messiânica, entre aspas, uma jornada de Cristo. Frodo faz a subida ao Gólgota, portando o anel sentido em todas as dores dos mazelas. Aragorn é o rei iluminado. O Gandalf faz a parte da morte, o retorno à vida e assim por diante. Ele tenta deixar na sutileza. Em contrapartida, Lewis não. Lewis colocava o significado direto. Então, em todas os livros das Crônicas de Nárnia, que eu falar, você vai ver os paralelos diretos, tá? É diretos. Quando eu falar que Aslan é um paralelo de Jesus, ele é. Para Lewis, ele é. Ele sabe explicar diferente, dizendo que não, Jesus é Jesus, Aslan é Aslan, mas é um paralelo direto. Todo mundo na internet já zoa que as Crônicas de Nárnia têm um Jesus leal, tá? Em O Sobrinho do Mago também tem paralelos nesse sentido. Então, a história começa acompanhando um jovem menino que faz amizade com a sua vizinha. Seu nome é Diggory, ou Diggory, não sei qual que é o certo, e o nome da garota é Polly. E acompanha o início do livro, o dia a dia deles, conversando por cima do muro, descobrindo que existe uma passagem entre uma casa e a outra pelo sótão, que ele é conectado, as casas são juntas. Imagina Londres de 1930, 1940, algo assim. As casas coladas, uma conexão. Até que elas encontram, entre as coisas do tio de Diggory, alguns anéis mágicos. O tio prende eles e faz um teste com eles, mandando eles para uma outra dimensão com esses anéis. Eles possuem 2 anéis. Um anel vermelho não, um anel verde que manda eles para outra dimensão e um amarelo que retorna. Se não me engano é isso. Posso estar enganado. Vou corrigir? Não vou. Leia o livro. Eles vão para uma outra dimensão, o que parece ser um hub de dimensões. Checam uma, conseguem entrar nela fazendo o princípio inverso, colocando a mão no anel amarelo, eles entram, verde, são jogados para esse hub. E eles encontram um reino desolado, acabado, onde repousa uma rainha majestosa
que reinou sobre aquele reino com mãos de ferro. E Diggory, obedecendo seus impulsos internos, ele desobedece um aviso que tem lá e liberta essa mulher, essa rainha. Rainha Jade, se não me engano. E ela começa a mandar neles, obriga eles a levarem ela pra lá. Eles acabam levando ela para Londres. Acontece o maior caos. Muitos em Londres, no meio desse caos, eles são retornados para esse hub. Diggory, Polly, o tio, a rainha, um carroceiro, seu cavalo, alguns itens de lá, e eles acabam entrando em uma outra dimensão que não existe nada. Completo vazio, completo breu. E tudo começa a ser criado. Tudo começa a ser formado. E é nesse momento que a gente vai conhecer o personagem central dessas crônicas. A gente conhece Aslan, que cantarola. E tudo se cria. Com seu cântico, as estrelas surgem, a luz surge, a grama surge, as árvores surgem, as montanhas, os sátiros, os faunos, os animais falantes, as águas, tudo surge com seu canto. E nesse ponto ele é muito parecido com Tolkien. O mito da criação das Terras-médias também é um mito sobre um canto. Ambos têm uma perspectiva cristã, obviamente, que fala que Deus criou tudo com seu falar. Neles eles fazem a mesma coisa, a divindade suprema cria as coisas, mas com um cantar, com beleza, com poesia, com cânticos, com uma cultura. Em Senhor dos Anéis, em específico no Silmarillion, Eru, a divindade suprema, coordena os Valas a cantarem e criarem as coisas. Melkor, que é o Valar sombrio dessa história, ele tenta trazer uma dissonância, fazendo algo diferente. Mas Eru consegue pegar aquilo que é mal e transformar em bom, pegando aquela dissonância na harmonia e trazendo para uma forma que fica bela. Recomendo muito um vídeo do Rasta, que ele falando sobre o Senhor dos Anéis, e ele faz esse mito da criação de Tolkien ao mesmo tempo que toca no piano. É fenomenal e lindo. Recomendo. Em Lewis é mais descritível. É Aslan, somente. Um leão majestoso, grande, que desce do céu com passos sublimes enquanto canta, e tudo é formado. As pessoas não têm como suportar a sua presença direito, eles não aguentam. A rainha Jade foge com medo, e as crianças e o velho ficam ali, esperando o que vai acontecer. E eles têm um confronto com Aslan no sentido verbal. Aslan expõe alguns erros deles, expõe algumas falhas de moral, de caráter, e repreende eles, mas também acolhe. Diggory conta a Aslan que sua mãe está doente e que ele precisaria de alguma coisa para curá-la. Mas Aslan não lhe permite isso. Aslan diz que ele tem um outro mal que ele precisa cuidar, porque ele levou para aquele mundo a rainha má. E ele precisa fazer alguma forma para remediá-lo. Então Aslan manda ele numa aventura para ir até um jardim sagrado, mais uma referência à alegoria bíblica ao Éden, e lá colher um fruto
Fruto da sabedoria, fruto da vida. Alegorias, alegorias. Eu falei que ia ter muito. Lewis é bem cristão. E trazer de volta. Aslan planta, a árvore nasce, cresce. E Aslan tem compaixão do garoto. E dá um dos frutos para que ele possa curar a sua mãe. Assim, as crianças e o velho retornam, curam a sua mãe. E a história deles acaba ali. Esse é o resumo mais porco que eu já vi de algum livro. Mas era só para dar um panorama, porque agora eu quero trabalhar um pouco mais. Diggory como Edmundo, meio que uma sua forma pregressa, é uma bela representação da humanidade de forma geral. Diggory libertam um grande mal, e esse grande mal aterroriza ele, fere ele. O que tem uma certa relevância, um certo respaldo na nossa vida comum, porque nós temos as nossas dores, temos as nossas falhas. Não somos seres humanos que são belos, justos e corretos 100% do tempo. Mais falhamos do que acertamos, de certa análise. E Diggory é a nossa representação naquele mundo. Ele é um Adão para aquele mundo, porque ele que traz o pecado e o erro para aquele mundo. Um mundo que, em teoria, era para ter sido criado de forma sacra. E por conta de Diggory, ela é infectada. Ele é Adão. Ele é Adão. E Edmundo, no próximo livro, é a humanidade. E Aslan é o Cristo que vai tomar os pecados e as dores. Diggory não acabou com a Rainha Má. Ele trouxe um paliativo. Enquanto aquela árvore estivesse lá, a rainha não poderia se aproximar. E somente no final, que Aslan, aquele único que tem realmente o poder, poderia derrotar ela. A realidade da forma que a cultura pode ser mostrada nesse livro é que a gente erra, a gente falha. Movidos pelos nossos impulsos, cometemos erros e atrocidades. Mas que não é de nossa capacidade total arrumarmos aquilo. Não temos forças por nós mesmos para consertar tudo. Na espiritualidade de Lewis, a qual eu compartilho, somente em Cristo conseguimos retardar isso e termos uma restauração definitiva. Diggory, durante o livro, em muitos momentos ele é ruim com a sua amiga, a Polly. E depois de receber perdão de Aslan e a oportunidade, ele começa a tratar a garota de forma adequada. Não sendo mais um garoto chato, incisivo. O mago, que antes buscava um grande conhecimento, um grande poder para fazer fortunas, como ele bem queria, depois de encontrar com a grande glória de Aslan, percebe que tudo é vão, mas ele não é redimido. A sua descoberta de que tudo é vão é uma descoberta que é dura para ele, mas que não o transforma. Ele continua igual. Só não tenta mais buscar com tanto afinco. Polly é a personagem que mais é correta. Ela é o fiel que vai balançar e vai trazer estabilidade na relação. Enquanto Diggory faz a maior parte das idiotices, das burradas, Polly não. Polly é a sensatez. Isso é belo.
de uma... Poxa, nos escritos de hoje e nos filmes de hoje, nas séries de hoje, querem colocar a mulher como a brucutu, a forte, a que faz, arrebenta, consegue por suas próprias forças. Livros em 1945 em diante. Esse livro eu acho que é lançado na década de início da década de 50, em 1950. 1955 talvez. Ele já está escrevendo uma mulher que é a sensatez. Ela é doce. Ela consegue ajudar e consertar os outros pela sua feminilidade, pela sua doçura. Ela se mostra muitas vezes mais corajosa do que o Diggory. E... bom, ela não tem o que ser repreendida de uma forma grandiosa que nem o Diggory foi. Ela foi arrastada para tudo aquilo também. Às vezes a gente tem que ser mais como ela. Que mesmo tomando algumas pedradas do Diggory, ela se conteve e reclamou uma vez. Mas ela se conteve a maior parte. E foi recomeçado com isso. Ela teve a aventura mais majestosa. Ela teve a oportunidade de ver Aslan face a face. E o que eu acho tão grandioso desse livro é a criação do mundo. A criação do mundo cantada. É fenomenal, é bonito. É algo muito majestoso para ser contado por uma criança. É um livro infanto-juvenil. Mas é incrível. Com uma mensagem muito bela. Ainda assim, é o mais fraco desses livros. Então, ainda assim, é menos do que os outros. Eu não tenho tanto a falar e acrescentar sobre isso. Os outros não. Os outros livros, eles têm uma carga bem mais densa e muito mais coisa para falar. Sobre misericórdia, sobre coragem, sobre reconhecer os erros, sobre a incapacidade humana e assim por diante. Quero começar essa série analisando livros, não somente a das Crônicas de Nárnia, mas livros no geral, assim. E a minha mensagem é que possamos compreender que podemos trazer o mal, mas no fim, o bem é de prevalecer. Espero que tenha gostado. É só o começo de uma jornada. Muito obrigado.